Boa noite, a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Estou aqui com a Bruninha. Ela vai dar um alô para vocês. Nós vamos estar lendo hoje o livro de Marcos, capítulo 3. Vamos estar lendo e vamos estar passando aí e buscando a meditação da palavra e que o Espírito Santo possa nos dar direção. Amém? Vamos estar orando, pedindo a direção do Espírito Santo. E vamos entrar na leitura para que Deus possa estar revelando a palavra dele sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, pedimos a Ti o Teu perdão, Papai. Perdoa, Senhor, nós que somos pecadores e falhos. Tende misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a estar diante de Ti, com a mente e o coração aberto, para entender a Tua palavra, para que nós possamos praticá-la. Pai, porque se eu não entender, eu não vou conseguir praticar. E eu não posso ensinar ninguém, Senhor. Eu só posso falar a Tua palavra. Quem ensina é o Teu Espírito Santo. Então eu peço a Ti, Senhor, ensina, Senhor, a cada vida, para que eles possam entender a Tua palavra e que o Espírito de Deus possa estar operando em nossas vidas e em nossos corações. Pai, eu entrego a Ti a minha vida e peço a Ti, perdoa-me, livra-me de toda obra maligna, toda obra contrária à Tua palavra, que venha cair por terra em nome de Jesus e que eu venha ser liberto em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para ler a Tua palavra. Fala conosco nesta noite e revela a Tua palavra ao nosso coração, para que eu possa entender a Tua palavra e assim praticá-la, de acordo com a Tua vontade e não a minha. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, ajuda-me a entender, ajuda-me a entender e ajuda-me a praticar a Tua palavra em toda a minha vida. Eu te peço, amado e amigo Espírito Santo, eis-me aqui, eu quero aprender, então me ensina a Tua palavra, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho e para a glória de Deus Espírito Santo. E assim eu oro e creio, através da Tua palavra, que se cumpre na minha vida, porque eu sei que o Senhor está aqui, está ouvindo o meu clamor e a minha oração chegando até a Ti. Então nos ensina para que nós venhamos estar na Tua vontade, vivendo a Tua vontade, fazendo a Tua vontade e não a minha. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entrar aqui no livro de Marcos, capítulo 3. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga, né? Nós estamos lendo o livro de Marcos e nós vemos assim que o livro de Marcos, dos 4 evangelhos, a gente viu que a gente já leu Lucas e Mateus, né? E a gente viu que a maioria das coisas que está aqui em Marcos é a mesma coisa que está no livro de Mateus e no livro de Lucas. E aqui Marcos ele está fazendo a sua visão, né, daquilo que ele viveu no meio do evangelho, assim como Lucas e Mateus, né? Então nós vamos aqui estar passando um pouco mais rápido, né, porque a gente praticamente já estudou tudo aquilo que está aqui. Ele está aqui fazendo um resumo, né, da visão dele, daquilo que ele viu e daquilo que ele enxergou através dos evangelhos, né?
Então nós vamos estar lendo, a Bruninha vai estar lendo e eu vou estar explicando à medida do possível, para que a gente vá um pouco mais rápido, né? Porque praticamente o que está escrito aqui, a maioria das coisas nós já estudamos. Amém? Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem na mão atrofiada: "Levante-se e venha para o meio." Depois Jesus lhes perguntou: "O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar?" Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: "Estenda a mão." Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Pode ler um pouquinho mais devagar, tá? Tira o pé do acelerador aí, que tá muito rápido. Você tá indo direto, muitas vezes não dá nem para entender qual que você tá lendo. Né? Pode ir mais devagar. Aqui nós vemos aqui que em uma ocasião ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas e alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente para ver se iria curá-lo no sábado, né? Ele já estava esperando, né? Porque ele sabia que Jesus ia curar aquele enfermo, né? Esse homem da mão, que tinha problema na mão, né? E a gente viu que eles já estavam olhando nele porque sabia que Jesus ia curá-lo e ele estava procurando motivo para acusar Jesus, né? Esses são os fariseus e os mestres da lei, né? Que estavam ali perseguindo Jesus, procurando alguma coisa para incriminá-lo. Jesus disse ao homem, versículo 3, da mão atrofiada: "Levante-se e venha para o meio." Depois Jesus lhe perguntou: "O que é permitido fazer no sábado? Bem ou mal? Salvar a vida ou matar?" Mas eles permaneceram em silêncio. Jesus já disse isso aqui que era para que eles pudessem entender, né? Porque Jesus já sabia que os fariseus estavam ali cogitando para acusá-lo, né? Então Jesus ele fala isso já para eles, né? Diretamente para eles. O que é mais certo fazer, né? Depois disso lhes perguntou: "O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal, né? Salvar a vida ou matar?" Né? Mas eles permaneceram em silêncio, né? Que eles não são burros, né? Então eles ficaram bem quietinhos, porque Jesus já estava ali falando para eles, né? Qual que é o melhor? O que a lei manda fazer, né? O que a lei de Moisés, que é o que vocês estudou e que vocês aplicam, o que a lei manda fazer, né? Então Jesus aqui já está dando uma indireta para eles, né? Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: "Estende a mão." Né? E mesmo assim, né, Jesus falando com eles, Jesus viu que eles estavam ali com o coração endurecido, eles queriam acusar Jesus e eles não queriam ali, né, que o homem fosse curado simplesmente por causa da religião, da lei da tradição da lei que eles tinham, né? Então para eles era mais certo o homem ficar com a mão ressequida e Jesus não o curá-lo para respeitar o sábado, sendo que eles não respeitavam a lei de Moisés, né? Eles nunca respeitaram a lei de Moisés. Eles impunham a lei de Moisés, mas eles nunca respeitavam. Então eles falavam que era para fazer, mas eles não praticavam aquilo que eles falavam. Esses são os fariseus e os mestres da lei que estavam ali perseguindo Jesus. Por isso que Jesus olha, né, entristecido, né, por causa do coração endurecido deles. E Jesus viu que eles não queriam, né, amolecer o coração, nem entender o que Jesus estava falando. Saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderia matá-lo. Jesus procurado por uma multidão. Jesus é procurado por uma multidão. Versículo 7.
Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão vindo da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos seus discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Amém. Aqui a multidão procura Jesus, cerca Jesus e quer, né, que Jesus aí esteja operando o milagre, as curas e as maravilhas, né? E aqui eles cercavam Jesus e Jesus precisou aí pegar, né, um pequeno barco, né? Pediu um pequeno barco para poder entrar na água para que pudesse pregar para eles, porque a multidão o cercava e encostava muito perto de Jesus e não tinha nem como Jesus pregar. Então Jesus, usando, né, a sua sabedoria, ele pegou um barco, né, disse aos discípulos que preparassem um pequeno barco para evitar que fosse comprimido pela multidão, né, ou que se machucasse até, né, porque todos os mundos que estavam ali, todas as pessoas que estavam ali, creio eu que eram muitos doentes, muitos enfermos, né, que procuravam Jesus, e eles estavam ali procurando a cura, a libertação, a transformação de vida, né. Então, por isso, eles queriam cada vez mais chegar perto de Jesus e poderia até machucá-lo, né? Então, Jesus, sabendo disso, né, usando a sabedoria, entrou num barco e foi pregar, né? Como ele adiantou aos discípulos, entrou no barco e foi um pouquinho para dentro do rio e começou a pregar para eles, né? E todos os demônios, todas as pessoas que vêm endemoniadas, né, se prostravam diante dele. E olha o que os demônios falavam, né? Aqui ele está falando das pessoas endemoniadas. Pois ele havia curado a muitos, versículo 10, pois eles haviam curados a muitos, de modo que os sofrimentos de doenças ficaram se empurrando para conseguir tocar nele, né? Sempre que os espíritos imundos ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Aqui ele repreendia os demônios, porque os demônios já dizia, né? Esse é o Filho de Deus, porque tu és o Filho de Deus, porque os demônios queriam revelar quem Jesus era, para que ele fosse detido, né? E mesmo assim Jesus vinha e fazia com que eles se calassem, né? Expulsavam imediatamente. A escolha dos 12 apóstolos. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e estivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais o deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Aqui ele procura os 12 discípulos, né? E ele sai em busca dos discípulos e ele chama os discípulos para andar com ele, né? A acusação contra Jesus. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguissem nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Belzebu, pelo príncipe dos demônios, a que ele expulsa demônios. Então Jesus o chamou e lhes falou por parábolas:
Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Amém. Deixa eu explicar essa parte aqui, depois você continua. Né? Aqui eles estão aqui praticamente acusando Jesus, né? Eles estão fazendo uma acusação de Jesus pelo fato de que então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali a uma multidão, e de modo que eles e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebul, pelos príncipes de demônios, é que ele expulsa os demônios. É que ele está falando, né, quando Jesus, os demônios se prostravam diante de Jesus, né, dizendo que ele era o filho de Deus. E Jesus já expulsava os demônios. Então ele falou assim: esse aí só expulsa o demônio porque ele é o chefe dos demônios, né? Então Jesus vai dizer para eles, né, em parábolas. Jesus chamou-lhes e falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar a Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se a casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo, e se estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim, né? De fato, ninguém pode entrar na casa. Aqui ele está falando, né? Jesus está falando para ele: como eu posso expulsar demônios por Beelzebul, e eu sou o chefe dos demônios? Como que eu posso despedir-os da minha própria casa, né? Ou seja, como que eu posso destruir a minha própria cúpula, né? Jesus está falando para eles. Como que eu vou expulsar os demônios se eu sou o chefe dos demônios? Não tem como, né? E uma casa dividida não subsistirá, ou seja, tudo que se há divisão vai se destruir, vai acabar e nunca vai prosperar e prosseguir, né? É o que Jesus está dizendo aqui por parábola, né? Para que eles pudessem aí ter esse entendimento, né? Os discípulos terem esse entendimento. Se é Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir, ou seja, não poderá existir, né? Uma casa dividida, ela vai se acabar e nunca vai ter fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Né? Jesus continua dando exemplo aqui, né? Eu asseguro que todos os pecados e blasfema contra os homens lhes serão perdoados, mas a blasfema contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecar, é culpado de pecado eterno, né? Ou seja, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Quando você blasfema contra o Espírito Santo, quando você tira sarro, quando você não acredita, né? Igual os fariseus aqui, né? Jesus estava falando uma coisa, eles falando outra, né? E eles blasfemando contra o Espírito Santo, falando que Jesus falava não através do Espírito Santo, mas através do Deus Zebu. Ou seja, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. E Jesus está falando para eles que isso não terá perdão, né? Ele pode blasfemar contra Jesus, contra Deus, contra tudo que ele quiser. Mas a blasfema, né? A blasfema contra o Espírito Santo não terá perdão.
Aqui ele termina dizendo, né? Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão, é culpado de pecado eterno. Aí ele termina no 30 aqui, ó. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo, né? Aqui eles falou que Jesus não estava com o Espírito de Deus, e sim com o espírito imundo, ou seja, está blasfemando contra o Espírito Santo. A mãe e os irmãos de Jesus. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora. Mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente sentada ao seu redor e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora te procurando. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. Daí saiu a palavra irmão, né, dentro da igreja, né? Por quê? Porque Jesus ele fala que não é os da família dele que são os irmãos e o pai e a mãe dele, mas sim todo aquele, né? Todos aqueles que aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, passa a ser irmão de Jesus, apesar de que Deus é o nosso Pai, né? Então, se Deus é o Pai de todos, nós passamos como irmão. Então, é por isso que deu origem à palavra irmão dentro da igreja, né? A gente vai se referir a outro irmão, a outro amigo, outra pessoa que está servindo com você. A gente sempre chama eles de irmão. Por quê? Porque Deus, ele olha para nós e vê todos nós como uma grande família, né? Como irmãos, né? Então, deu origem a essa palavra irmão, e hoje nós chamamos, dentro da igreja, nós falamos irmão para lá, irmão para cá, né? Agora nós vamos entrar aqui no Marcos capítulo 4, né? A parábola do semeador. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira do mar, à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Ainda outra caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 70 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem 30, 60. 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o ministério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outra, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera.
Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Amém. Aqui, essa palavra da semeadura, né, que ele está citando aqui, né, eu deixei ela ler até o final, por quê? Porque essa palavra do semeador, ela já tem a explicação de Jesus aqui, né, e nada pode encobrir a explicação de Jesus, né, Jesus ele já deu a explicação da parábola, então nós lemos até aí para a gente ter mais informação, mas ele já deu a parábola e quando os discípulos ficou sozinho com eles, o discípulo perguntou e ele mesmo explicou a parábola. Então não tem muita coisa aqui para meditar, né? Porque já está tudo explícito aqui. É mais para a gente ler e entender, né? Ele falou da colheita, da palavra, né? Da palavra que é lançada, semeada, né? E de várias situações onde ela cai, né? E o que acontece com ela, né? E ele transmitiu isso para nós, né? Quando a gente vai pregar a palavra a um ser humano, e geralmente acontece desse jeito, né? Você prega a palavra, tem gente que aceita rápido, né? Vai para a igreja, mas depois não permanece, né? E assim foi a explicação de Jesus. Eu não vou entrar aqui muito profundo nisso, porque praticamente você já ouviu muitas mensagens a respeito disso, e com a explicação de Jesus aqui, é só meditar, amém? A candeia. Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que lhe tem será tirado. Esse aqui é muito interessante, né? A candeia. Né? Ele está falando aqui a respeito da candeia. Candeia, para quem não sabe, é aquela lamparina, né, antiga que tinha azeite ou colocava querosene, né? Na minha época já usava querosene, tinha uma estopa, a gente acendia e andava com ela, né? É esse tipo de lamparina que ele está falando, né? Aquela lamparina antiga, que aqui é traduzido candeia, né? Então, para nós seria lamparina, que a gente usava nos escuros para clarear, né? Antigamente. Eles lhe disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, Jesus está falando, tudo que nós fazemos, seja na escuridão, ou longe das pessoas, ou no oculto, né? Vamos ser mais específicos. Tudo que nós fazemos no oculto que desagrada a Deus vai ser revelado. Jesus disse que vai ser revelado, né? Nada ficará escondido, né? Então, assim, tudo que a gente faz no nosso particular, o Senhor está vendo tudo. Ele está olhando tudo, Ele sabe de tudo, Ele sabe dos nossos pensamentos, das nossas condições, das nossas ações, das nossas atitudes. Ele sabe tudo o que nós estamos pensando, fazendo e como nós queremos fazer, né? Ainda a palavra não chegou à nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer, né? Então, o Senhor nos conhece poderosamente. Então, Ele está dizendo aqui, né? Ninguém vai colocar uma luz e vai colocar uma tampa por cima ou colocar debaixo da mesa, não. Quando a luz, o que significa a luz aqui? A luz é a verdade, é a palavra de Deus. E essa luz, ela tem que ficar no alto para que todo mundo veja, né? Que seria a candeia, né? Por isso que Jesus vai falar que nós somos a luz do mundo. Por quê? Porque o mundo jaz em trevas, jaz no maligno, né? Então, quando Deus olha para nós, Ele vê a gente como um flash de luz, né? A gente é uma luz, né, na terra, para
iluminar, né, as pessoas que estão nas trevas, que é considerada através da escuridão, né? Trevas é escuridão. O que é escuridão? São pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus e andam agradando o diabo, andam agradando e fazendo a obra do diabo, sem conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é quem nos traz a luz para que nós possamos clarear a nossa mente, clarear o lugar que estamos, né, através da nossa vida, das nossas ações e atitudes, para que as pessoas possam enxergar a presença de Jesus em nossas vidas, né? Por isso que ele está falando, né, que a luz ela tem que ser colocada no alto para que todo mundo veja, né? Ou seja, a verdade do Senhor, a palavra do Senhor. Então nós somos os condutores da palavra de Deus, e essa palavra de Deus ela tem que ser colocada acima de tudo, para que as pessoas possam enxergar e saber que a nossa vida é um exemplo dentro da palavra de Deus, né? E ele diz: se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele. Com a medida que medires, serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês. A quem tiver, mais lhe será dado, mas quem não tiver, até o que tem lhe será tirado, né? Ele deixa bem claro aqui, né? A mesma medida que você medir as pessoas, né? Com a mesma medida com que você medirem, vocês serão medidos. Isso aqui é muito importante, amado. Nós temos que tomar muito cuidado com isso aqui, porque a gente tem mania de apontar o dedo, de julgar as pessoas, né? Às vezes nós nem conhecemos a pessoa e nós já julgamos a pessoa pelo aquilo que a gente vê, e às vezes nós vamos conhecer a pessoa e não é nada daquilo que a gente pensou, né? E então a gente tem que tomar muito cuidado com esses julgamentos, né? Porque esses julgamentos, ele está no nosso coração, às vezes nós não contamos para ninguém, mas o Senhor sabe, por isso que ele está falando, né? Não adianta você tentar esconder, porque eu sei o que você está pensando, eu sei qual é a sua intenção, né? Então, muitas vezes, pela nossa intenção, muitas vezes eu já acabei me pedindo perdão para Deus por causa da minha intenção, por causa dos meus pensamentos que surgiram na minha mente. Só que eu não posso deixar isso entrar no meu coração. Então surgia na minha mente, ali mesmo eu já pedia perdão e pedia para o Senhor tirar aquilo do meu coração, né? Por quê? Porque nós não podemos apontar o dedo para as pessoas, não podemos medir as pessoas de acordo com o nosso conhecimento. Por quê? Porque às vezes nós nem conhecemos a pessoa, não sabemos qual é a intenção da pessoa e nós julgamos ela assim mesmo. E isso é pecado, né? Nós não podemos julgar. Por quê? Porque da mesma medida que nós julgamos as pessoas, nós seremos julgados por outras pessoas, né? Ou seja, a situação que nós estamos fazendo essa pessoa passar, depois nós vamos passar na pele. Então, isso aqui, amado, verdadeiramente acontece na nossa vida. Verdadeiramente acontece na nossa vida. Da mesma forma que nós julgamos, nós seremos julgados. Da mesma forma que nós olhamos para pessoas, as pessoas vão olhar para nós e nos julgar da mesma forma que nós estamos julgando ela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê, né? Porque nem tudo que a gente vê é aquilo que está acontecendo, né? Tem os seus motivos e a gente precisa estar atento a isso para que não venhamos pecar. Amém? Então, nós temos que tomar muito cuidado. A quem tiver, lhe será dado, e quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Então nós temos que ficar muito atento, né? A parábola da semente. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante ao homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio
e o grão cheio e então o grão cheio na espiga. Até por si próprio produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga. Depois a espiga, e então o grão cheio de espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Aqui nós vemos que ele está comparando o reino do céu como se fosse uma semente, né, amada? Aqui nós temos bem claro isso aqui, ó. Ele prosseguiu dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. À noite, dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como a terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que os grãos ficam maduros, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Quer dizer, ele lança semente debaixo da terra, ele tampa, mas ele não sabe como é o processo, né? Talvez hoje nós poderemos até saber, né, amado? Mas antigamente nós colocávamos a semente, mas não sabia qual era o processo, né, que aconteceria para nascer o pé de milho, né? Ele está dando o exemplo do milho aqui, né? Do grão, né? Está dando o exemplo do grão. Você lança o grão na terra, ele vai germinar, apodrecer, germinar, e quando ele germinar, nasce o pé de milho, que vai dar o talo, mais para frente ele dá a flor e depois ele dá a espiga, né? Cheia de milho, com várias espigas. Então ele tá comparando o reino do céu como uma plantação, né? Como se você estivesse plantando um milho, né? A parábola do grão de mostarda. Novamente lhe disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava uma palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Amém. Aqui ele fala do grão de mostarda, né? Que é a menor semente que a gente pode encontrar. Mas ele compara o reino do céu com esse grão de mostarda. Ele é uma semente, né? Mas ele fica enorme e pode abrigar muitas almas dentro. Ali Jesus está comparando o reino do céu com o grão de mostarda. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Aqui Jesus dá uma ordem para eles, né? Vamos atravessar para o outro lado, né?
Olha só o que Jesus fala para ele. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se em forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Né? Jesus estava dormindo enquanto ele estava todo mundo apavorado ali, né, no barco, né, pedindo, e Jesus dormindo, né, e eles desesperados, esperando Jesus acordar para que Jesus tomasse alguma situação, tivesse alguma atitude, mas Jesus estava ali esperando eles agirem com a sua fé, né, mas ninguém agiu. Então eles acordaram Jesus, né, e ainda olha para Jesus e fala: mas mestre, não te importa que nós morramos? Ele se levantou, simplesmente ele se levantou, repreendeu o vento e o mar. Aquieta-te, acalma-te, acalma-se, aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez completa bonança, né? Fez completa bonança. Aqui nós vimos aqui que Jesus levantou, deu uma ordem e acalmou tudo. E eles perguntaram aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé, né? Aqui os discípulos estavam com tanto medo ali, porque eles já conheciam algumas histórias, né? E eles sabiam que poderia até virar o barco, ou perder o barco ali, ou eles serem mortos, né? Pelas histórias que já havia no mar, né? A respeito daquelas ondas, daquela tempestade. Mas Jesus se levanta, manda o mar e o vento acalmar, e olha para eles e fala assim: por quê? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Ainda não crê? Ainda não sabe? Ainda não exerce a sua fé? Ou seja, Jesus estava ali deitado e Jesus estava esperando que eles agissem com a sua fé, né? Se eles digam o vento ali, para, o vento poderia parar, né? Por quê? Porque eles iam exercer a fé dele, né? Mas eles estavam com tanto medo que o medo dominou eles. É por isso que nós não podemos deixar o medo nos dominar. Nós temos sempre que crer e ter fé em Deus e não desanimar, nunca. Mesmo que a situação para nós parece impossível de ser revertida, nós não podemos perder a fé e não podemos desanimar. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Então, eles ficaram atônicos, né? E os barcos que estavam indo com ele ali, né, viu acontecer tudo aquilo. E eles ficaram admirados, né? E eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Só o Filho de Deus mesmo, né? Só o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo para dar ordem e o vento calmar, né? Dar ordem e a tempestade passar. E isso ele transferiu para nós através do Espírito Santo. Hoje nós temos poder e autoridade para agir dessa forma, de acordo com a palavra de Deus, amém? Eu e você, nós temos que tomar posse da palavra de Deus. E quando você aí estiver passando por uma luta, numa tempestade ou uma chuva muito perigosa, e você declarar: Senhor, em nome de Jesus, para essa chuva, né? Você está clamando, amado, e quando você clama, a palavra do Senhor, ela se cumpre, amém? Está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Os discípulos poderiam ter usado a fé deles ali no barco, né? Se tivesse ali um Pedro ali e ele se levantasse e dissesse, né? Vento, acalma-te, onda, para, né? Márcia, acalma-te, acalma-se, vento, para de soprar agora, né?
Então, com certeza, eles estariam ali exercendo a fé deles. Mas eles perderam a oportunidade, né? Tanto é que Jesus vai falar, ainda vocês não têm fé, né? Então, nós não podemos perder a fé, temos que crer no Jesus até o fim, né? Mesmo independente da situação. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Hoje nós estudamos Marcos, né? Livro de Marcos 3 e 4. Glórias a Deus por isso. E a gente vai passando aí de 2 em 2 para que a gente possa terminar o livro de Marcos. Mas se tiver alguma coisa mais importante, alguma revelação do Espírito Santo mais profunda, a gente volta para ministrar. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo grandioso no seu coração. Vamos orar e agradecer a Deus, dizendo a Ele muito obrigado. Amém? Vamos orar, amado? Pai querido, Pai amado. Pai querido, Pai amado. Muito obrigado. Muito obrigado Pela tua presença. pela tua presença. Sabemos que tu estás, Sabemos que tu estás através da tua palavra, através da tua palavra, ministrando em nosso coração ministrando em nosso coração e falando conosco. e falando conosco. Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado. Que teu nome seja engrandecido, teu nome seja engrandecido, conhecido e adorado. conhecido e adorado. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. E que tua igreja Que tua igreja venha, Senhor, venha, Senhor, se prostrar diante de ti, prestar diante de ti. reconhecer que tu és o Senhor. Reconhecer que tu és o Senhor. Nunca mais Nunca mais nos faltará nos faltará fé, fé, amor, amor, esperança, esperança, equilíbrio equilíbrio para nossas nas vidas. nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo profetizo que todo demônio todo demônio que tem trabalhado que tem trabalhado contra a minha família contra a minha família cai por terra agora, em nome de Jesus. cai por terra agora em nome de Jesus. E que o teu nome, Senhor, Que teu nome, Senhor, seja exaltado, adorado e glorificado, seja exaltado, adorado e glorificado. desde agora e assim para todo sempre. De agora e assim para todo sempre. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. nós oramos Nós oramos e clamamos a Ti, ó Rei. e clamamos a ti, ó Rei. Perdoa os nossos pecados, Perdoa os nossos pecados. livra-nos de todo mal, Livra-nos de todo mal. ajuda-nos Ajuda-nos a cada dia cada dia a confiar mais em Ti, a confiar mais em ti. a crer mais em A Ti. crer mais em ti. Em nome de Em Jesus, nome de Jesus. eu peço a Ti, Senhor, Eu peço a ti, Senhor. alcança a minha vida e o meu coração, Alcança minha vida e meu coração. e que Teu nome seja glorificado desde agora e assim para todo sempre. Que teu nome seja glorificado desde agora e assim para todo sempre. E nós em concordância dizemos, Em concordância dizemos. amém. Amém. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse momento glorioso e maravilhoso, onde o Senhor esteve aí ministrando em nosso coração. Eu sei que o Senhor está alcançando o coração de cada um. O Senhor possa ministrar tremendamente, amado Espírito Santo, para que eles possam aprender e entender a tua palavra e assim aplicar na sua vida, vivendo a palavra, vivendo na verdade, para que o Senhor seja conhecido, exaltado e adorado em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse dia maravilhoso, muito obrigado por essa noite maravilhosa que o Senhor vai nos conceder. E obrigado também, Senhor, pela vida daqueles que estão aí no Brasil, que estão acordando agora e estão indo para a lida, né? Enquanto aqui a gente vai dormir, né? Tomar um banho, descansar e dormir para começar amanhã novamente. A vocês aí no Brasil, um bom dia, que Deus abençoe seu dia, que seja um dia glorioso e de grande prosperidade. E você que está aqui no Japão, uma boa noite de sono, um bom descanso e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Amém? Bruninha vai dar um tchau para vocês, né? Que ela já está quase dormindo aqui também. Fica com Deus, Deus abençoe a todos e um grande abraço e um grande beijo no seu coração. Fica com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Até mais.